falar em área de risco, você vê quando chove como é que fica essa região em muitas áreas de Teresina. Eli, desculpe interromper aqui, é que o Chico Lima me chama. Ele está lá na Vila Ferroviária, é isso? Vila Ferroviária, onde há casas em área praticamente de risco. É na Avenida Ferroviária. Ele está lá, essas casas correm risco, não correm, que tem uma cratera lá perto. Por isso o Francisco Lima foi até lá, tem o registro ao vivo. Olá, Chico Lima. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está aqui, olha, na beira do abismo. Olha o tamanho desse barranco aqui. Esse é o barranco que separa os trilhos da ferrovia transnordestina das casas aqui do bairro Frei Damião e do bairro Redondo. Essa ferrovia ela é gerida pela Refesa, a empresa que gere a ferrovia transnordestina, que faz o transporte de gasolina, de álcool, de pedras, enfim. Eles fazem transporte cargueiro. E há cerca de 2 meses houve uma limpeza aqui que foi realizada pela Refesa de acordo com os moradores. E a limpeza resultou nisso aqui, ó. Vou pedir para o Robert mostrar. O barranco está caindo e já colocando em risco as casas que estão ali do outro lado, no bairro Redonda. Esses moradores aqui são 15 famílias, de acordo com a Defesa Civil, que estão correndo o risco de terem suas casas. Olha a altura disso aqui, sou muito bom em calcular, mas a gente calculou aqui por volta de 10 metros de altura que esses moradores... A gente pode ver também, Amadeu, alguns canos ali das casas. Chico Lima. Dá pra gente ter uma... Oi, pois não, Chico Amadeu. Lima. Não, a imagem aí diz tudo, cara. Eu não sou engenheiro, mas essas casas, porque é erosão, né? O barranco está descendo aí, o barro. Acho que é arriscado esse local, hein? Bem, aí não sei o que é que os engenheiros falam, Chico Lima. Muito, muito arriscado. Eu vou conversar aqui, antes da gente passar para conversar com a Defesa Civil, eu vou conversar aqui com o Joaquim, que é o morador daquela casa que a gente estava mostrando ali. Vamos mostrar ali, Robert, olha, para ter uma ideia de como é que está a casa do Joaquim, essa casa aí que o Robert está aqui agora. Boa tarde, Joaquim. Você disse que já houve uma conversa com o pessoal da SDU, já houve uma conversa com o pessoal da Refesa. O que é que eles dizem para vocês a respeito desse risco que vocês estão passando aqui? Boa tarde. Boa tarde. O que acontece é que eu fui na Refesa e eles mandaram ir na prefeitura. Aí eu fui na prefeitura e mandaram ir na Refesa. E fica um empurrando para o outro e não resolve nada. Já está com 2 semanas que a gente está correndo o risco de qualquer momento cair a rebanceira, derrubar a nossa casa. E a gente não tem para onde ir, entendeu? E eles dizem, hoje mesmo eu fui na Refesa, eles ficaram sorrindo da minha cara lá. Se eu não levar um papel comprovando que realmente está correndo risco, porque todo mundo está vindo aqui. Aí eles não vão fazer nada. Entendeu? Ficou da prefeitura vir aqui, ela veio só olhar, não resolveu nada e fica por isso mesmo, porque é um prejudicado, é as pessoas que estão aqui morando nesse lugar. A ideia inicial era construir uma mureta, né? Antes desse barranco cair, de haver esse desmoronamento aqui do barranco, a ideia inicial era fazer uma mureta para proteger justamente para que não houvesse esse desmoronamento. Ora, toda época, em períodos de política, eles vêm aqui, dizem que tem um projeto aqui de uma mureta para fazerem. Aí reúne as pessoas e a gente vota neles e não resolve nada. Passa ano, entra ano e sai ano e a mesma coisa. Não resolve nada. A gente quer que seja resolvido alguma coisa, as autoridades possam vir aqui, poder resolver, o prefeito, a prefeitura, qualquer coisa. A gente quer uma solução para o problema. Tá certo, então, Joaquim, a situação realmente é difícil. Agora a gente vai conversar com o Tenente Sebastião Domingos, que é o assistente lá da Defesa Civil aqui do município, da Coordenadoria de Defesa Civil do município. Vai explicar para a gente o que está sendo feito por hora, já que a situação não foi resolvida antes. Tenente, a Defesa Civil está agindo de uma maneira a tentar proteger essas pessoas, pelo menos agora nesse período mais crítico de chuva. Boa tarde. Boa tarde. É porque, inicialmente, a vida humana em primeiro lugar. Então, a gente está vendo a questão do risco. A questão da solução para o problema, ela é secundária à questão do risco. A Defesa Civil está preocupada, primeiramente, com a vida dos moradores da região. Então, a gente esteve no local desde sexta-feira, que a gente esteve no local, estão voltando novamente após a chuva para ver a questão do deslizamento. E ele já agravou bastante, estando numa situação de um risco extremo. A gente aconselhou os moradores com relação à saída do local. Eu tive conversando com alguns moradores lá do outro lado, eles disseram que esse barranco ele ficava pelo menos uns 3 metros depois do muro, quer dizer, tem se aproximado bastante. Já houve alguma conversa anterior da Defesa Civil antes desse desmoronamento acontecer para que essas pessoas fossem retiradas desse local, porque antes era perigoso também? Chico Lima. Anteriormente... Só um minuto, Tenente. Me permita, eu estou vendo, as pessoas ainda estão morando aí nessas casas, Chico Lima?
Eu tô vendo, eu vi Ainda a imagem ali, ó. Tem alguém ainda tá lá, ó. Estão morando aí, a minha gente, aí, eu não sei não, é arriscado. Porque a água tá indo por baixo, erodindo, e o clima continua chuvoso, chuvas fortes com muito vento. Acho perigoso. E queria saber também o seguinte, essas famílias, claro, têm que ser orientadas a sair daí, mas tem um destino, elas têm um local aonde elas possam ser levadas, aonde elas possam ser abrigadas? Olha, essas pessoas ainda estão morando aqui, Amadeu, todas elas não querem sair. Há a proposta da Defesa Civil de que elas procurem um lugar, procurem a casa de um parente ou façam parte da família acolhedora, mas há essa resistência porque ninguém quer deixar sua casa para poder sair e ir para outra casa. O tenente vai explicar melhor para a gente, tenente. Essa resistência dos moradores em sair do local, até mesmo pela questão de que são os bens, o que eles levaram para conseguir durante a vida de trabalhadores está ali. Então eles temem também a saída do local e retornarem e não encontrarem o local, pelo menos da mesma forma que eles deixaram, ou seja, com os móveis, com os pertences. Mas a situação está ficando cada vez mais difícil. Como a gente lembrou aqui bem, tem chovido bastante. O Joaquim falou que as últimas chuvas também levaram mais ali da casa dele. A terra estava até onde esse pé de manga caiu ali. Quer dizer, está ficando mais difícil a cada dia que passa, tenente. Exatamente. Com relação a essa situação, a gente faz o monitoramento da área e pede ao morador também que faça esse monitoramento durante e após as chuvas. E em caso de a situação se agravar, que a saída seja pelo menos imediata, pelo menos as pessoas. Porque como a gente falou anteriormente, a vida em primeiro lugar. Viu? Realmente Eu acho o situação bem seguinte difícil aqui. Viu, Pois não. Chico Lima? Rapaz, minha opinião aqui, tem que tirar as famílias daí, abriga provisoriamente em algum lugar e faz a contenção dessa encosta. Isso é um trabalho de engenharia. Faz a contenção da encosta aí, porque depois não vamos chorar tragédia anunciada. Depois que o leite derramar, não junta. Então, a hora de agir é essa, na minha opinião. Como um acordo aí, o município, essa empresa que é a Transnordestina, a antiga Refesa, e os moradores. Então, junta aí, como é que faz? Demora um tempo até que seja feita a encosta ou cesse o período chuvoso para que essas famílias possam voltar com tranquilidade. Claro que eles tenham os seus bens protegidos, um local para abrigar esses bens e essas famílias tenham também tranquilidade, porque eu imagino como é que você está à noite, que mora numa casa dessa aí, você está à noite e começa a chover, e raio, relâmpago, trovão, chuva forte. Dá medo, na minha opinião, dá medo, viu, Chico Lima? É verdade, Amadeu. Esse projeto que você falou aí de construir esse muro de contenção, como os moradores falaram, já existe há tempo, mas até agora não foi feito nada e a situação é essa aí que você está vendo. Todas essas pessoas, essas 15 famílias já estão sobreavisadas, a Defesa Civil já avisou, não, o indicado, o ideal não é que elas continuem morando aí, procurar uma casa de um parente ou fazer parte da família acolhedora, mas as famílias alegam que já investiram bastante dinheiro, que não querem deixar suas casas, não tem como pagar aluguel ou não tem para onde ir e o impasse está aí formado, enquanto isso está todo mundo correndo risco, Amadeu. Pelo menos até passar o período chuvoso, minha gente, não é complicado ficar aí. Aliás, o Galego está me fazendo aqui uma observação, Chico Lima. E aí eu queria que você pudesse ver o que o Robert mostrar, que existem alguns sulcos aí nas paredes do aterro aí. E o Galego está sugerindo que esses... É como se fossem escavações, olha, que estivessem sendo feitas para retirada de algum material. Ou isso é obra da natureza? É obra humana ou é obra da natureza, hein, Chico Lima? As duas, Amadeu. Os moradores nos alertaram que o pessoal da Refesa teve fazendo aqui uma limpeza, retiraram mato, retiraram algumas pedras e por causa disso houve esse desmoronamento também, né? E com as chuvas vieram logo depois... vai cavando por baixo. Não tem jeito, Exato. quem está em cima vai, é a lei da gravidade. E justamente a pedra e os matos é que estavam sustentando o restante da terra, né? Como foi quem retirado, segura. a tendência é cair com a água. Olha, Gomes, você estava certo, ó.
Mexeram para Então, quê? não é só a natureza, há também a ação humana, Gomes. É ação humana que não é correta, pelo amor de Deus, rapaz. Esse negócio já tá feio, o cara vai acabar de esculhambar. Não, peraí. Tá errado. Bota errado nisso, rapaz. Conclua, Chico Lima. Basicamente é isso, Amadeu. A Defesa Civil realmente faz esse alerta, pede às famílias que fiquem atentas, já que enquanto não se resolve o problema de se ficar ou não nessas casas, nesses locais aqui de risco, que pelo menos fiquem alerta nos períodos em que as chuvas forem mais intensas e, em caso de houver alguma urgência, deixar o que tiver em casa e ir para a rua, porque o que vale mais, claro, é a vida humana. E a meteorologia está dizendo que a chuva até maio.